Caríssimo Padre dos Carlos, Diácono Benedito, seminarista de Jefferson, querida comunidade reunida em torno do altar, hoje nós celebramos a grande festa de Santo Expedito dentro das festividades do tempo da Páscoa. No entanto, queria fazer um parêntese com vocês e trazer um pouco dessa espiritualidade que Santo Expedito pode nos trazer. Pouco nós sabemos da vida de Santo Expedito, mas muito podemos trazer dentro da espiritualidade cristã. Daquilo que nós sabemos e daquilo que moveu a santidade em Expedito, nós podemos também acolher o seu testemunho de fé. Santo Expedito era um soldado romano. Ele escolheu de ser soldado deste mundo para ser soldado de Deus, para participar de um exército que não se acaba, um exército que sempre vence, é o exército de Deus. Muitas vezes deixamos nos levar pelas coisas temporais. Santo Expedito resolveu lutar para a pátria celeste, para a pátria de Deus, e por isso acolheu a santidade em Deus. A primeira coisa que nós podemos pensar em Santo Expedito é essa motivação, esse momento de conversão. Não há vida de santidade sem conversão. E conversão significa não só mudança de direção, mas mudança de mentalidade. Precisamos, para que nós possamos caminhar na santidade, pensar as coisas de Deus. E assim Santo Expedito pôde alcançar a santidade, pensando as coisas de Deus em sua vida. Santo Expedito vivia entre as guerras, e agora, para que ele pudesse alcançar a santidade, pôde promover a paz e a graça de Deus. Entre a imagem de Santo Expedito, nós podemos encontrar sobre os seus pés o corvo, o sinal do mal ali, e que trazia uma palavra, que trazia justamente uma proposta para Santo Expedito. A palavra cras, que significa amanhã, depois, e assim Santo Expedito coloca e decide viver o hoje, e por isso Santo Expedito é o santo das causas urgentes. Às vezes, para as coisas desse mundo, queremos que as coisas sejam urgentes, e as coisas de Deus muitas vezes deixamos passar de lado, passamos para o futuro. Para as coisas de Deus, precisamos viver as coisas urgentes. É urgente que possamos acolher a conversão, é urgente que possamos reconciliar com Deus e com os irmãos. A gente não sabe o dia e nem a hora que vamos partir. Quando a gente fala isso aí, padre, está falando de morte já, né? A gente não sabe. Já pensou se a gente olhasse no relógio e dissesse assim, olha, falta 1 hora. Mas a gente não sabe. Portanto, precisamos viver bem o hoje. Santo Expedito é o santo da hora, porque ele nos mostra que as coisas de Deus precisam ser vividas de modo urgente. E, portanto, esse é o grande ensinamento de Santo Expedito na vida de cada um de nós. Para as coisas de Deus, sempre devemos viver o hoje. Essa é a realidade que ele vem nos ensinar. Gostaria de trazer também um ensinamento para esse tempo da Páscoa, tirado do Evangelho de Lucas, o capítulo 24. É o único texto que aparece entre os 4 evangelhos, é a única história relatada pelo evangelista Lucas. Esse texto mostra para nós como nós podemos compreender Jesus ressuscitado. Nós constantemente estamos refletindo no tempo da Páscoa que Jesus ressuscitou, que Ele está no meio de nós. Isso é uma grande verdade de fé. Jesus se faz presente em nossa vida. Ele está no meio de nós. E não é uma realidade invisível somente. É uma presença sensível entre nós. Mas precisamos perceber como se dá essa presença de Cristo entre nós. Jesus não é um fantasminha que fica aparecendo de par em pessoas em pessoas, embora alguns místicos a gente sabe que fizeram essa experiência da imagem do Cristo na sua vida.
mas há uma presença de Cristo ressuscitado entre nós que precisamos perceber, e que os discípulos de Emaús também foram convidados a perceber. Então, nesse relato, nós vamos entender como Jesus se faz presente em nossa vida. O Evangelho diz que havia 2 discípulos que caminhavam de Jerusalém a Emaús durante 11 quilômetros. Saíram de Jerusalém, naquele lugar onde eles tinham feito a experiência de que seu mestre havia sido crucificado, Jesus havia ressuscitado, mas eles saíram daquele lugar. Jesus tinha pedido para que eles permanecessem em Jerusalém, todos os apóstolos e os discípulos. No entanto, eles saíram, foram para o outro caminho. A palavra de Deus esse final de semana fala diversas vezes da palavra caminho, principalmente o Salmo, porque a palavra caminho significa aquele que está diante da vida cristã. Aqueles que faziam parte da fé em Cristo Jesus, esses se colocavam a caminho, porque a fé cristã não é algo estático, não é algo parado. O cristão é aquele que se coloca a caminho da salvação. No Evangelho há o nome dos discípulos, de um dos discípulos. A um é chamado de Cleofas, o outro não carrega um nome. Na tradição da Bíblia, a gente sempre costuma dizer que quando não se coloca o nome do discípulo, a gente precisa colocar o nosso nome. Então, naquele discípulo eu posso colocar Maria, José, Danilo, Luiz Carlos, Benedito. Somos cada um de nós, que precisamos fazer a experiência com Cristo Jesus constantemente. Eles contavam um para o outro aquilo que eles estavam vivendo e tudo o que tinha acontecido. O Evangelho vai dizer que Jesus apareceu no meio deles, e naquele momento eles começaram a conversar com Jesus. Dizia o Evangelho, quando Jesus está no meio deles, dizia assim: os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Olha, não reconhecer Jesus naquele momento é como que nós estarmos perto de alguém que a gente convive muito e não reconhecer. É como o esposo não reconhecer a esposa, os amigos não se reconhecerem. Aqueles discípulos caminhavam com Jesus, viveram com Jesus, mas o Evangelho dizia que eles estavam como que cegos. Por mais que Jesus havia sido ressuscitado, era possível reconhecer, mas o Evangelho faz questão de dizer que eles estavam cegos, porque a forma que Jesus está ressuscitado não é a mesma daquela na Galileia. Como nós podemos reconhecer Jesus hoje? Pela fé. Com a fé nós vencemos a cegueira. Para quem tem fé, a Eucaristia que nós celebramos hoje é o corpo e o sangue de Cristo. Para quem não tem fé, que está cego, é apenas um pedaço de pão, é apenas um pouco de vinho. Certa vez eu fui acompanhar um casal numa entrevista de casamento, e aí eu perguntei para o casal: olha, vocês vão comungar no sacramento do matrimônio? E aí o noivo disse assim: padre, o que é comungar? É aquela bolachinha que a gente recebe na missa? Aí eu entendi, falei: então não vai comungar, não sabe o que é. Para quem não tem fé, é apenas uma bolachinha. Para quem tem fé, é o próprio Cristo. Os discípulos estavam cegos. Para quem tem fé, quando o padre, o diácono proclama a palavra, e quando acolhemos a reflexão do Evangelho, não é só o padre, o diácono que fala, mas é o próprio Cristo. O Cristo que fala pela palavra de Deus. Para quem não tem fé, é só palavra humana. A Bíblia é somente um escrito histórico do passado. Para quem tem fé, a palavra de Deus é atualizada, ela é vivida no hoje. Para quem tem fé, é possível encontrar Jesus no outro.
Jesus vai dizer no Evangelho: estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber, estive preso e vieste me visitar, estive enfermo e me acolheste, estive nu e me deste de vestir. Ou seja, para quem tem fé e segue Jesus, o outro que sofre é o próprio Cristo. Para quem não tem fé, as pessoas que sofrem são mais um. E aí a gente pode se perguntar: o que eu tenho a ver com o outro? Mas quem tem fé consegue descobrir e viver Jesus naquele que sofre. Percebe como nós podemos encontrar Jesus vivo e ressuscitado? Essa é a experiência que os discípulos foram fazer. Eles estavam lá, Jesus disse assim para eles: como vocês são lentos e sem inteligência para crer. Parece que Jesus causou um bullying, vocês são burros, né? Mas não é burro de inteligência, para crer, sem inteligência para crer. Olha, não precisa ter muita inteligência para acreditar. Aliás, para acreditar é preciso somente a fé. Esses dias eu acolhia a primeira Eucaristia e eu via um jovem. Ele tem diversas situações, autismo, situações de diversas outras questões. E no momento da comunhão, eu olhava os olhos daquele jovem, o brilho nos olhos de encontrar Jesus. O que movia aquilo ali? Para alguns pode dizer assim: olha, eu não tem precisão para entender quem é Jesus, não fez catequese. Mas existia aqui algo no coração dele, que alguns que têm inteligência não haviam descoberto o que significava Jesus na vida dele. Portanto, Jesus vai dizer: como vocês são inteligentes para crer. E aí Jesus foi contando todas as Escrituras. A gente só vai compreender quem é Jesus ressuscitado pela palavra, nos aproximando dele. E aí Jesus chega no vilarejo, os discípulos dizem para ele: fica conosco, Senhor, é tarde, o dia declina. E o que eles foram fazer naquela noite, naquela tarde? Jesus diz no Evangelho que Jesus senta na mesa com eles, parte o pão, e ali, naquele momento, Jesus diante deles, a distribuíam. Jesus está celebrando a Eucaristia com os discípulos. Jesus também acolhe a Eucaristia hoje com nós que somos seus discípulos. E nesse momento eles reconheceram Jesus aonde? Ao partir do pão. Estão vendo o que significa acolher Jesus vivo e ressuscitado? Reconhecendo Jesus ao partir do pão. Nós fazemos a experiência de Cristo vivo na Eucaristia, na vida da comunidade. Quer perceber a presença de Deus? É na força da comunidade cristã. Não importa onde, sempre Jesus está presente, vivo na comunidade. Jesus está naquele que sofre, na vida dos sacramentos. Jesus nos perdoa pelo sacramento da confissão. Jesus nos abençoa pelo sacramento da unção. E não é uma fantasia, é presença real entre nós. Então nós somos convidados essa noite a acolher essa presença de Jesus no nosso meio. Jesus está vivo e presente. E precisamos reconhecer Jesus em todos esses aspectos que nós estamos refletindo. Santo Expedito, em um certo momento da sua vida, percebeu que o que mais importante na sua vida é caminhar perto de Jesus. Diante de Jesus, tudo se torna claro. Os olhos dos discípulos como que se abriram, e aí eles conseguiram reconhecer. Vamos vencer a nossa cegueira. Às vezes perdemos muito tempo lutando por coisas terrenas. Queremos viver as coisas eternas. Vamos falar das coisas de Deus. Vamos partilhar aquilo que edifica também a nossa vida e a vida da nossa família. Santo Expedito deu a sua vida por amor a Cristo Jesus. Que possamos também nós
dar nossa vida por amor a Cristo Jesus. Nós também somos os discípulos de Emaús, que a partir desse reconhecimento foram anunciados aos apóstolos. Nós também vimos o Senhor. E que cada um de nós possamos sair daqui também entusiasmado para falar as coisas de Deus e dizer: eu também vejo Jesus na vida do outro, nos sacramentos, na palavra de Deus e na comunidade de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.